Lista 3, exercício 10. No circuito que aparece ao lado, o capacitor está inicialmente descarregado com a chave aberta. Em T igual a 0, a chave é fechada. A. Qual é a corrente fornecida pela FEM imediatamente após a chave ser fechada? Item B. Deduza a expressão da corrente que passa pela FEM em qualquer instante em que a chave estiver fechada. Item C. Depois de um longo intervalo de tempo, a chave é aberta. Após essa aberta, quanto tempo deve-se passar para que a carga do capacitor diminua de 10% de seu valor? Para R1 igual a R2, 5 kΩ e a capacitância é 1 microfarad. Bem, então vamos lá. Item A. Item A é, na hora que a chave fecha, imediatamente após a chave ser fechada, qual é a corrente que passa pela FEM? Bem, quando a chave for fechada, nesse instante que a chave é fechada, o capacitor está descarregado. Consequentemente, entre o ponto A e o ponto B, a diferença de potencial é zero. Se a diferença de potencial é zero, o potencial A é igual ao potencial em B. Isso quer dizer que a diferença de potencial em R1 é igual a FEM e a diferença de potencial em R2 é igual a FEM. Então, dessa forma, você vai sair uma corrente I da fonte. Essa corrente I, quando chega no ponto A, ela se divide numa corrente I1 e I2. I1 passando pelo resistor 1 e I2 passando pelo resistor 2. No instante que a chave é fechada, o capacitor descarregado, consequentemente, I1 vai ser igual a FEM, que é a diferença de potencial em R1 dividido por R1. E no resistor R2, I2 é igual a FEM sobre R2. Consequentemente, a corrente total que passa pela fonte é simplesmente a FEM vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Certo? A diferença de potencial é a mesma nos dois resistores, independente de seus valores. Então, isso significa que eles estão em paralelo. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, o que justificaria a expressão encontrada no item A. Certo? No item B, deduz a expressão da corrente em função do tempo. Certo? Bem, para encontrar essa expressão, o que a gente faz é usar a lei de Kirchhoff. Usa a lei de Kirchhoff nessa malha esquerda, que é composta pela FEM, o capacitor e R1. E depois eu vou usar a lei de Kirchhoff na malha de fora, que é simplesmente a FEM e o R2. Com isso eu encontro quem é I1 e quem é I2, certo? Bom, a ideia é, na malha da esquerda, como é que fica? Se eu for no sentido horário, eu vou ter a FEM, né, que é o potencial aumenta de baixo para cima, então fica a FEM. Eu vou supor que o capacitor está sendo carregado positivo em cima e negativo embaixo. Isso significa menos a diferença de potencial sobre ele, e a diferença de potencial no capacitor é a carga pela capacitância. E do ponto B para a parte de baixo, que eu chamo do ponto C, o potencial diminui porque seria o sentido da corrente em cima de R1. Então seria menos R1 e 1. Isso é igual a zero. Bom, é a corrente 1 quem carrega o capacitor. Se é a corrente 1 quem carrega o capacitor, a corrente 1 é identicamente igual à taxa de variação da carga pelo tempo. Isso é o dQ/dt. Dessa forma, a gente chega à expressão FEM menos Q sobre C menos R1 dQ/dt igual a zero, que é exatamente a equação diferencial que rege o circuito RC, que é essa parte. Isso significa que a carga, então, vai variar no tempo da forma EC 1 menos E menos T sobre R1C. Ok? Ora, se a carga no caso, varia no tempo dessa forma, a corrente I1, que é a taxa de variação da carga no tempo,
que é exatamente essa derivada que está aqui. A derivada da expressão constante é zero, a derivada da exponencial, então vai dar C vezes menos 1 sobre R1C menos T sobre RC, é a derivada daquela expressão. O C corta com C e eu vou ter E sobre R1 menos T sobre RC, é o valor de 1 variando no tempo. Agora o valor é 2. Vamos pegar, como eu falei, a malha de fora. Eu pego de novo a FEM, que é E, menos, aí vem a corrente 2, passa diminuindo o potencial R2, R2 e 2 igual a zero. Certo? Que eu voltei ao mesmo ponto. Então, dessa forma, nosso I2 vai ser simplesmente E sobre R2. Isso quer dizer, nossa corrente 2 não varia no tempo. Independente de ter ou não um capacitor, a nossa corrente 2 não varia no tempo. Então, como é que fica a nossa corrente I? Nossa corrente I é a soma de 1 mais I2. Isso vai ser E sobre R1, E a menos T sobre R1C, mais E sobre R2. Esse, então, é como é que a minha corrente I que sai da fonte varia no tempo. A expressão da FEM é a corrente que passa pela FEM, como ele está pedindo no item B. Ok? Olha, o item C, quando o tempo passa, quando você tem um longo tempo, né? Passa um longo tempo, significa que a corrente 1 vai a zero, certo? Como está essa expressão aqui, corrente 1 vai a zero, a DDP sobre R1 é igual a zero, consequentemente, o nosso VC vai ser igual a FEM da fonte. Então, aí ele quer uma expressão, após a chave S ser aberta, quanto tempo vai passar para a carga do capacitor diminua 10% do seu valor. Bom, a carga do nosso capacitor é simplesmente E vezes C, certo? Como você tem um circuito em que você tem só o capacitor e os dois resistores, no caso a carga vai variar no tempo, diminuindo no tempo exponencialmente. Vai ser a carga inicial, C, E a menos T sobre RC, onde R é, na verdade, R1 mais R2. Por que isso? Porque quando a chave S é aberta, a corrente que passa por R1 e R2 é a mesma. Se eu vou ter uma corrente, no caso, I2 passando por R2, e a corrente 1 já não existe mais, eu vou ter uma corrente 2 passando de baixo para cima, descarregando o capacitor. A corrente vai diminuir no tempo. Então, o nosso R, o R1 e R2 passam a estar em série nessa parte do circuito, quando a chave S é aberta, quando você não está mais essa parte do circuito, e a carga diminui exponencialmente no tempo. Ele quer saber quanto tempo leva para a carga ficar 1/10 do seu valor. Então, quer dizer que a nossa carga diminuir 1/10 do valor significa ela ter, na verdade, 0,9 de EC. Então, ele diminuiu 10% do valor. Então, a carga 0,9 EC é igual a EC a menos T sobre RC. A E elevado a menos T sobre RC é então igual a 0,9. Então, menos T sobre RC é igual a log neperiano de 0,9, que é igual a menos 0,1, é o log de 0,9. Então, você vai ter o tempo igual a 0,1 RC. Em 0,1 RC, a carga cai 10% do seu valor. Então, T vai ser 0,1 vezes R. O R total, R1 mais R2, como a gente já discutiu. Então, dá 5 kΩ mais 5, dá 10 kΩ, 10 vezes 10 a 3, vezes a capacitância, que é 1 vezes 10 a menos 6. Então, isso aqui dá 10 a menos 3, 10 vezes 0,1 dá 1. Então, dá 1 vezes 10 a menos 3, isso é 1 milissegundo. Certo? Então, quando a chave... O que significa isso? Quando a chave é aberta,
em 1 milissegundo, o capacitor, a carga do capacitor cai 10% do seu valor. É isso.